Quero agradecer a 118 empresas que fizeram doações no Grupo Empresarial Solidário, que já se reúne há 5 semanas e que alcançou e ultrapassou a barreira de R$500 bilhão em doações. É o maior conjunto de doações coletivas realizadas durante esta crise. Superar essa barreira é um marco histórico em São Paulo e nós continuaremos a manter este Grupo Empresarial Solidário funcionando, operando, com doações para a saúde, para a proteção social, principalmente para as comunidades que vivem na pobreza e na extrema pobreza, e também para a segurança pública. Todas as doações são auditadas pela Pricewaterhouse, que também está colaborando, sem cobrar, para que todas as doações sejam auditadas na sua entrega, como também para a chegada dessas doações a quem mais precisa. O Plano São Paulo, que nós apresentamos ontem aqui, e que estabelece uma nova etapa ao término desta quarentena, que se encerra no dia 10 de maio, estabelece uma nova etapa, localizada, regionalizada e heterogênea. É muito importante que isto fique claro para vocês que estão nos acompanhando nas suas casas, para vocês que estarão lendo e acompanhando as notícias provenientes dos veículos de comunicação que estão aqui presentes neste momento. E tudo isso será feito de forma progressiva, segura e tomando como base a ciência e a medicina. Volto a repetir, e tomo a liberdade de fazer isso em nome também do Bruno Covas, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, não darão nenhum passo, não tomarão nenhuma medida sem o respaldo da saúde e da ciência. Em São Paulo, nós respeitamos a medicina e respeitamos os protocolos médicos. Estamos planejando, portanto, essa segunda etapa dentro destes critérios. E o sucesso desta segunda etapa depende muito do apoio, da cooperação, da participação de todos. E de você que está aí na sua casa agora nos assistindo e nos ouvindo, para que você possa manter a sua decisão correta de permanecer em casa. Volto a dizer, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas é necessário, pois isso salva vidas, salva a sua vida, salva a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos e dos seus vizinhos. Quero também transmitir a solidariedade à população e ao governo de Manaus e do Amazonas, pelas vidas que se perderam nos últimos dias em virtude do coronavírus. São Paulo tem uma grande população de pessoas que nasceram no Amazonas e vivem aqui e certamente choram pelos seus parentes e amigos que perderam as suas vidas nos últimos dias. Eu aqui transmito a solidariedade ao prefeito de Manaus e ao governador do estado do Amazonas, assim como às suas populações, pela tristeza que vivem neste momento. Ontem, a taxa de isolamento na capital de São Paulo, região metropolitana, foi de 48%. Isto é grave, acendendo o sinal amarelo. Nós não podemos baixar de 50%. Esta é a orientação da medicina e da ciência. Portanto, você que mora aqui na região metropolitana de São Paulo, por favor, nos ajude a não disseminar o vírus e não colocar em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. O sistema de monitoramento inteligente nos indicou que ontem baixamos para 48% o índice de isolamento. Portanto, sinal amarelo, precisamos voltar à taxa acima de 50% e peço a você a sua colaboração, a sua contribuição ficando em casa. Última informação é o decreto do Governo do Estado de São Paulo, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, recomendando, da mesma maneira que já foi feito aqui pelo prefeito Bruno Covas, na capital de São Paulo, para o uso de máscaras nos outros 644 municípios do estado de São Paulo. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos acertadamente já promoveram essa orientação localmente, como fez aqui
Bruno Covas. Agora, nós estamos estendendo a todos os demais municípios a recomendação para o uso de máscaras. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento onde a essencialidade da sua ida até ele, vá de máscara. E podem usar as máscaras de pano que são aceitáveis pela medicina. São Paulo segue assim uma orientação da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde para um efeito protetor comprovado contra o coronavírus. Nós estamos reforçando e publicando amanhã no Diário Oficial esta orientação para o uso de máscaras em todos os municípios do estado de São Paulo. Queria insistir aqui em algo que já foi dito em outras coletivas. O vírus está se espalhando pela cidade de São Paulo. Em todas as regiões e em todos os bairros, nós já temos casos de óbitos confirmados, que chegam a quase 1.000 na cidade de São Paulo. Nós preparamos, inclusive, uma apresentação que mostra a evolução semanal do número de casos, desde a primeira morte, no dia 17 de março, até a última semana. O gráfico mostra bem a evolução e áreas hoje da periferia, como a Brasilândia, na Zona Norte, Sapopemba, na Zona Leste, Capela do Socorro, na Zona Sul, a quantidade grande de casos de óbitos aqui na cidade de São Paulo. O isolamento social é fundamental. O pior ainda está por vir. Nossa prioridade é a defesa da vida da população da cidade de São Paulo. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente não tenha aqui em São Paulo o que a gente verifica pelo mundo. De Equador a Nova York, a questão dos enterros dos mortos vítimas desta pandemia tem sido um desafio. Inclusive, queria manifestar aqui, mais uma vez, a minha solidariedade aos nossos irmãos equatorianos. A triste história da cidade de Guayaquil deve servir como exemplo para que a gente possa aprender com o risco que todos nós corremos.